Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor José Lucas, professor da UFCG, Campus Campina Grande. E esse vídeo eu quero resolver aqui várias questões de provas do período 2024.1 da disciplina de Cálculo 1, né? Provas estas aplicadas aqui na própria UFCG. Então o vídeo vai ser dividido da seguinte forma: eu vou resolver logo todas as questões da prova da manhã, passo a passo, explicando cada detalhe, e depois eu vou resolver as questões da tarde. Qual a sugestão que eu dou para você? Vá pausando o vídeo e vá vendo as resoluções o máximo de vezes que você puder, para que você possa entender aí cada detalhe. A prova da manhã, nesse período específico, tinha como a primeira questão a seguinte: calcule se existiu o valor do limite. E a primeira situação que aparecia para a gente era a que está apresentada aí para vocês. Ora, geralmente quando aparecem questões envolvendo raízes, eu sempre costumo dar aquela dica, né? Lembra-se da técnica do conjugado. E quem não lembra o que significa essa técnica, basta você observar o local onde aparece a raiz, que nesse caso é essa parte aqui do denominador, e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai literalmente multiplicar por raiz de x mais 3, raiz de x mais 3. Ou seja, eu estou pegando exatamente o valor que aparece aqui e estou trocando o sinal dele, tá bom? E aí muita gente se pergunta, mas professor, por que é importante fazer isso? Vamos só fazer uma rápida recapitulação aqui, tá bom? Eu vou rabiscar, depois eu apago. Quando você fizer raiz de x vezes raiz de x, vai aparecer o próprio x. Porque você vai ter raiz de x ao quadrado, e isso aqui é o próprio x. Quando você fizer raiz de x vezes 3, vai dar, ó, 3 raiz de x, que você vai poder cancelar com esse outro. Tá vendo? E depois vai sobrar o menos 9. Então, sobrou x menos 9, que vai ser mais tranquilo de trabalhar. Então, é por esse motivo que a gente usa essa técnica do conjugado, tá certo? E aí, pessoal, uma vez que a gente faz essa multiplicação, já vou colocar a resposta, uma vez que eu já expliquei para vocês como é que a coisa deve funcionar. Então, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado menos 9x vezes raiz de x mais 3 sobre x menos 9. Detalhe, hein? Sempre tem que repetir o sinal do limite, o que leva muitos alunos a errarem em cálculo 1 justamente por causa disso. Sempre coloca o igual e sempre coloca o símbolo do limite. Só retira quando você de fato vai fazer a substituição, tá bom? E aí a gente vai olhar um pouquinho, observe bem. Essa parte que eu estou grifando aqui, dá para a gente ainda poder fatorar, né? Porque tanto na parte do x ao quadrado, como na parte do 9x, nós temos x. Então eu posso colocar o x em evidência. E quando eu faço isso, olha o que é que vai acontecer. Vai ficar x que multiplica x menos 9 vezes raiz de x mais 3 sobre x menos 9. Por que isso aqui? Porque se observar como eu tinha x ao quadrado, eu posso ver o x ao quadrado como sendo x vezes x. E aqui o 9 vezes o x. Então eu isolei exatamente esse x aqui que apareceu aqui fora. E aí, pessoal, uma vez que eu chego aqui, eu posso agora cancelar porque eu tenho fatores em comum. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 9, de x que multiplica raiz de x mais 3. E agora, onde está o x, eu posso substituir por 9, né? Fazer a substituição direta, porque nós não temos indeterminação. Então, nós vamos ter 9 que multiplica raiz de 9 mais 3. Ou seja, 9 vezes 3 mais 3, que é 6. Só que 9 vezes 6 dá, na verdade, 54. Então, esse é o valor do limite que a gente estava procurando. No item B, ainda nessa mesma prova, nós tínhamos essa situação que aparece aqui, ó. E você pode utilizar qualquer forma que você quiser. Por exemplo, alguns alunos observam claramente o seguinte: professor, quando eu substituo x por 3, o denominador vai dar 3 menos 3, que dá 0. E quando eu substituo lá no numerador, vai aparecer 3 ao quadrado, que é 9, menos 6 vezes 3 mais 9. É quando eu junto 9 com 9 dá 18. Menos 18 daqui dá 0. E o pessoal vai lá e fatora via polinômios, o que não está errado, tá certo? Uma vez que os dois polinômios se anulam quando você substitui por 3,
Isso quer dizer que eu poderia dar um jeito de fatorá-los em relação a isso. Mas essa questão em particular, ela tem uma outra sacada que a gente pode utilizar, que eu vou dar aqui como ferramenta para vocês, tá certo? Que seria o seguinte: observe que lá no numerador tem um quadrado perfeito. É porque a gente vai lembrar disso aqui, mas a gente tem, por exemplo, essa ideia aqui, ó, que é um produto notável, tá bom? A mais B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que nesse nosso caso, o A funciona como x e o B funciona como sendo 3. Vamos analisar comigo que isso é verdade, ó. O quadrado do primeiro fica x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ops, faltou só um detalhe, né? Faltou o menos aqui, desculpa. Como é que aparece o menos, ó? Aqui nessa região nossa. Então, a gente vai usar o outro produto notável, que é aquele que aparece o menos aqui, certo? Então, vamos lá. Menos aqui, menos aqui. E aí você vai ter o seguinte, ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 3, ou seja, menos 6x. Mais o quadrado de 3, que no caso é 9. Então, veja que deu exatamente o que está aqui. Por esse motivo, pessoal, você pode aqui usar esse produto notável e vai dar exatamente o seguinte, né? X menos 3 ao quadrado sobre x menos 3. E aí eu posso realizar a fatoração que tem aqui. Vai sobrar então para a gente que isso aqui vai ser o limite quando x tende a 3 de x menos 3. E, portanto, eu vou ter 3 menos 3, que dá igual a 0. Então, o limite que nós estávamos procurando é exatamente igual a 0, tá certo? Outra questão também dessa prova era calcular o limite quando x tende a menos 1 dessa expressão aí. E aí vamos lá analisar. Se no outro saltava aos olhos qual era o produto notável, esse aqui provavelmente não está saltando os olhos de ninguém. Pelo menos é o que eu imagino. Mas aí vamos analisar um pouquinho. Quando eu substituo x igual a menos 1 no denominador, olha o que vai acontecer. Vamos pensar um pouco. Vai dar 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 3. Isso aqui dá pra gente 6 menos 1, que eu estou fazendo a relação menos por mais 3. Isso aqui dá igual a 9 menos 1, que dá 8. Opa, o denominador não deu 0. Então, você pode tentar fazer uma substituição direta, que é isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, eu vou literalmente substituir onde está o x, eu vou colocar o valor de menos 1. E eu vou fazer passo a passo para a gente verificar que eu também não cometi erros, né? Façam isso nas provas também de vocês. Então, ó, vamos lá. No denominador, eu vou ter 5 vezes menos 1 ao cubo. Como 3 é ímpar, vai ficar ainda menos 1. Menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6, mais 1. No denominador, como 2 é par, então menos 1 ao quadrado fica 1. Então vai ficar 6 que multiplica 1, menos 1, mais 3. Só que isso aqui vai dar pra gente, ó, menos 5, mais 7, 6, mais 2. Então você vai ter 7 menos 5, que dá 2, sobre 8, que é igual a 1/4. Então essa é a resposta do nosso limite. Veja, o que a gente fez aqui, né? Nós fizemos uma substituição direta, né? Porque quando não dá 0 no denominador, você pode calcular da forma normal que a gente sempre sonhou de fazer. Então é isso que você pode brincar aqui. A próxima questão era para calcular o limite quando x tende a 0 da tangente de x sobre x. E aí você vai ter que lembrar automaticamente o seguinte, que tangente de x, você pode ver ela como sendo seno de x sobre cosseno de x. Então, vou fazer essa substituição aqui, ó. Certo? Não pode ser direto, porque o denominador está indo para 0, a gente não pode trabalhar com isso. Então, vou escrever o denominador aqui, mas lá no numerador vou colocar seno de x sobre cosseno de x. E aí eu tenho, ó, uma fração, o numerador é uma fração também. Então, a gente vai usar aquela técnica, né, que vem da divisão de frações, onde eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a segunda seria só o x, ela vai ficar 1 sobre x. Ok? E aí, vamos lá. Presta atenção. Para quem não está com essa sacada, essa questão aqui ela é cara de utilizar o limite fundamental. E no limite fundamental, nós temos a ideia do seno de x sobre x.
E ó, se você observar bem comigo, aqui está aparecendo o seno de x sobre x. Então, bora só reorganizar as coisas. Vamos colocar todo mundo junto. E 1 sobre cosseno do outro lado. Aí muita gente pergunta, mas professor, eu sei o primeiro, que é o limite fundamental, da 1 no caso. Mas e o outro? Tá dando ali cosseno de 0, não tá errado não? Então, é importante que vocês lembrem como é que funciona aqui o ciclo trigonométrico, tá certo? Então aqui está o seno, aqui está o cosseno, e o ângulo zero fica nessa regiãozinha que eu estou colocando. Nesse ponto, observem que o cosseno aqui nessa região é 1. Então, o cosseno do ângulo zero é igual a 1, enquanto o seno de zero é igual a 0. Então a gente pode, sem nenhum problema, resolver nossa situação. Ó. Quando eu aplico o limite, o primeiro está indo para 1 e o segundo eu vou aplicar uma substituição direta. Isso aqui vai dar para a gente 1 vezes 1 sobre 1, que dá igual a 1. Ok? E aí nós chegamos no nosso limite procurado. Vejam que não é bicho de 7 cabeças. Depois, ainda nessa mesma prova, nos era dada a seguinte situação. Dá aqui uma função definida por exatamente 3 sentenças. E aí vamos só recapitular como é que a gente deve entender aqui. Quando nós estamos com valores menores que 1, a função ó, é x ao quadrado. Você vai lembrar daquela parábola. É importante lembrar que funções quadráticas vai ser parábola com cavidade para cima ou para baixo. Em x igual a 1, o valor da função é exatamente 3. E quando nós passamos de 1, eu chego em x, ou seja, uma reta. Então é importante lembrar desses detalhes aqui. Porque a questão na letra A pedia para a gente desenhar o esboço do gráfico. Então, ó, vamos pensar comigo. Eu vou fazer aqui o esboço. Desculpa se o desenho não ficar tão perfeito. Não sou o melhor desenhista da face da Terra e nem quero ser. Mas o que é interessante é o que acontece antes de x igual a 1 e depois de x igual a 1. Né? Antes de x igual a 1 eu tenho uma parábola. Né? Então, o que acontece? Bem pertinho de 1 se comporta como parábola, mas em 1 não se comporta. Se fosse chegar em 1, chegaria no valor de 1, né? Porque o que acontece? Vamos pensar comigo? Quando você pega x igual a 1, ó, e eu aplico na função x ao quadrado, eu teria que o x ao quadrado seria igual a 1 ao quadrado, que é 1. Só que no final das contas, essa função não tem esse valor aqui, né? Então a gente vai colocar uma bolinha aberta nessa região. Mas o restante, antes do 1, ela vai se comportar como deveria. Então, por exemplo, 0 ao quadrado vai dar 0, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, nós temos aqui o esboço da nossa parábola. Quando chega em 1, a função ó, vai assumir o valor de 3. Por isso que eu estou colocando bola fechada lá em cima. Né? Bola aberta quando não está definida naquele local, mas a bola fechada está. E quando passamos de 1, a função volta agora a assumir uma outra cara, né? Uma outra lei, que no caso é x, que é uma reta, como eu falava para vocês. Então, por exemplo, quando x for igual a 1, como ela leva x em x, então 1 vai em 1, 2 vai em 2, 3 vai em 3. Então, por exemplo, deveria ser 1 em 1, mas não é, tá bola aberta, mas o 2 vai no 2 excessivamente, então você vai ter essa configuração que está aqui, ó. É uma reta, não é parábola aqui, tá bom? Se fosse parábola, ia acabar subindo dessa forma que está aqui. Então, o que acontece? Esboçamos o gráfico. Só que a questão pergunta quem é a imagem. Para olhar a imagem, você vai olhar aonde é que a função assume valores em y. Então, por exemplo, se você observar, sempre que você traçar qualquer tipo de reta nessa região positiva do y, sempre eu toco no gráfico, percebe? Então, na verdade, os valores positivos sempre tem algum respectivo, né? Mas os negativos não, ó. Aqui nessa parte de baixo, em momento algum, eu traço para onde for, eu não toco no gráfico da função. Então isso quer dizer o seguinte, que a imagem de f só são valores positivos. Ou como alguns vão chamar de não negativos. Então, ou você escreve assim, ou você poderia escrever, por exemplo, os x reais, tais que x é maior ou igual que 0. Ou até, uma outra forma, é colocar fechado no 0 e aberto no infinito. Sempre aberto no infinito. E o fechado no 0 é porque aqui, ó, nessa região,
está bem definido. Mas ainda nessa mesma questão, pediram-nos para perguntar se essa função é contínua em x igual a 1. Então, para isso, deixa eu usar aqui minhas ferramentas. Eu vou copiar essa função para ali, para a gente poder olhar com mais calma para ela. E aí tem uma resposta plausível se é ou não é contínua em x igual a 1. Visualmente, a gente sabe que não é. Basta você lembrar, se a função fosse contínua, para desenhar o gráfico dela, eu não precisaria tirar o lápis do papel. Mas se você observar bem, para desenhar aquele ponto ali em cima, eu tenho que tirar. Então, a gente já sabe visualmente que não é. Mas não é esse o tipo de justificativa que a gente tem que colocar em uma avaliação, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Vem comigo. Para analisar essa continuidade, eu tenho que estudar os limites laterais pela direita e pela esquerda da minha função. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos estudar os limites para cada um desses dois lados. Então, limite lateral à direita. Ou seja, eu estou analisando os valores da minha função quando x está acima de 1. Então, a gente vai calcular o seguinte: quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita? São valores acima de 1. E, portanto, olhando para a definição da função, eu olho para essa situação aqui. Então, nesse espaço, a minha função assume o valor de x. E, portanto, é uma substituição direta. Quando agora eu estudo o limite lateral à esquerda, né? Então, a gente vai calcular o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, vai ser agora x ao quadrado. Então, você vai ter o limite quando x tende a 1, x ao quadrado, que vai dar igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, notem, os limites aqui, deram iguais. Ok? Então, como os limites laterais são iguais, nós temos que o limite existe, e digo mais, o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a esse valor. Só que temos um problema. Para ser contínuo não é só isso. Esse limite tem que ser igual a f de 1, ou seja, quando a minha função é aplicada em 1. Mas olha o que acontece, quando a minha função é aplicada em 1, o valor dela é exatamente igual a 3. Aí a gente vai e coloca. Porém, como f de 1 é igual a 3, que é diferente, né, desse limite, segue que f não é contínua em x igual a 1. Vejam como é claro a explicação, mas não tem muito segredo do que a gente deve fazer aqui não, ok? E é essa a estratégia que a gente sempre utiliza nas questões que envolvem continuidade neste contexto. Mas, ainda nesta prova, né, a gente tinha também aqui uma questão sobre o teorema do confronto. E aí é sempre aquela dica, gente. Se envolve teorema do confronto, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. Apareceu seno e cosseno, essas duas funções elas têm limitações naturais. Então sempre a gente começa por aqui. Como sabemos, né, a gente tem que o cosseno de dado qualquer ângulo aqui, ele sempre está entre 1, né, 1 fica por cima, e o menos 1 fica embaixo. Nesse caso, como a gente está dividindo por x, então eu vou exigir que o x seja diferente de 0. Ok? E o que acontece? Sempre que nós temos uma desigualdade porque eu tenho menor igual, maior igual, eu preciso lembrar que se eu multiplicar por uma coisa negativa, essa desigualdade teria que alterar. Então, quem é menor igual, ficaria maior igual e vice-versa. Só que em nossa situação, eu queria, né, meu sonho de consumo, chegar exatamente em como está aqui em cima. E o que é que está faltando? O x elevado a 4. Então, minha meta é, vou tentar multiplicar todo mundo por x elevado a 4. Mas a minha pergunta é, isso é positivo? E é claro, né, gente, que é positivo. Então, já que
x elevado a 4 é maior ou igual que zero, pode até colocar assim, ó, para todo x real, porque de fato, né, qualquer valor que você colocar vai funcionar isso aqui. Então, olha o que é que nós vamos ter. Eu vou poder multiplicar aquela na equação. E quando eu multiplico vai ficar isso aqui. E aí, atenção, né? Meu sonho de consumo é estudar o limite do meio. Mas o teorema do confronto diz que se eu entender o que acontece no de baixo e de cima, né, nas fatias do sanduíche, digamos assim, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Então, vamos analisar o que é que vai acontecer quando eu aplico o limite, né? Então, ó, ora, quando, vamos colocar assim, ora, como o limite, né, de menos x à quarta, quando x é para zero, é todo mundo igual e é igual a zero, que é isso que a gente sabe, né? Que os dois estão indo para zero, porque não tem determinação nenhuma. Segue do teorema do confronto. Sempre deixar claro que está usando ele. Aí o limite do meio também vai dar igual a zero. Então, veja a estratégia. A gente começou de uma limitação que era até então conhecida, como eu falei, é receita de bolo para a gente, e a gente consegue concluir que o limite é igual a zero. E aí, para terminar essa prova da manhã, a última questão envolvia a questão de assíntota vertical e assíntota horizontal. Ok? Então, vamos aqui calcular na prática como é que vai funcionar cada uma delas. Primeira coisa que eu sempre costumo dizer, vamos lembrar os desenhos, porque eu acho que os desenhos acabam nos ajudando. Ó, essa aqui é uma opção minha, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma assíntota vertical, então vai ser uma reta aqui na vertical. Essa seria a minha assíntota vertical. E aí ela, obviamente, vai ser o valor de x igual a alguma coisa, que a gente não sabe quem é, por exemplo. Mas para ela ser uma assíntota, então, ó, vai acontecer algo desse tipo, né? Por exemplo. Ou seja, quando a gente se aproxima de um determinado valor de x, a minha função de repente vai para infinito. Mas isso, gente, acontece quando a gente trabalha, né, com o denominador indo para zero e o numerador não indo para zero. Então, coloque isso na sua cabeça, né? Você vai olhar para a função que está aqui em cima e vai pensar, o que é que eu faço para esse denominador ir para zero? Então, isso que a gente vai usar agora. Vamos lá. No item A, nós vamos resolver da seguinte forma. Como limite quando x vai para 1, é importante colocar isso na cabeça. Como eu quero que o denominador vá para zero, então eu vou observar o que vai acontecer quando x é para 1. Então, como o limite quando x é para 1 de x menos 1 é igual a zero, né? E esse mesmo limite, quando a gente aplica no numerador, vai dar 3 vezes 1, que é 3, ou seja, o denominador está indo para zero e o numerador não está indo para zero. Então, vamos fazer o seguinte. Estudemos o seguinte limite. Preste atenção. Como eu já sei quem é que leva o denominador para zero, então agora você vai olhar ele pela direita e pela esquerda para estudar o sinal. Então vamos fazer o seguinte. No caso, os seguintes limites. Então vamos fazer o limite quando x tende a 1 pela direita dessa nossa funçãozinha. E eu vou fazer bem beabá isso aqui, tá bom? Vamos com calma. E ao mesmo tempo, ó, o limite quando x tende a 1 pela esquerda da mesma função. Vamos lá comigo. Como a gente está estudando quando x tende a 1 pela direita, então eu estou analisando o que acontece quando x é maior que 1. Pessoal, mas isso, ó, olhem para cá, x menos 1. Então eu vou trabalhar com x menos 1 maior que 0. Ou seja, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que próximo a 1 pela direita, o nosso denominador ele é positivo. Então vou até colocar aqui, ó. Positivo.
E notem que a mesma coisa vai acontecer com o numerador, né? Porque eu estou próximo de um valor ali de 1, um pouquinho maior do que 1. Quando você multiplica 3 por um número um pouco maior do que 1, também dá a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Aqui no nosso numerador também eu tenho uma coisa positiva, né? Positivo com positivo, pessoal, a mesma ideia de relação de sinal. Mais por mais, dá mais. Então, isso aqui dá mais infinito. Agora, quando a gente vai estudar essa outra situação aqui, ó, x agora é menor do que 1. Então, ó, olha o que é que está acontecendo agora. Isso aqui nosso agora é negativo. Então, você vai ter um denominador que é negativo, mais um numerador que ainda é positivo, né? Porque eu estou, de novo, com valores bem pertinhos ali de 1. Então, isso não vai fazer 3x se tornar negativo. Então, mesma relação de sinal. Mais por menos dá menos. Menos infinito. Como quando x se aproxima de 1 pela direita e pela esquerda, a minha função, ela diverge. Quando eu digo divergir, é dar infinito. Então, o que é que a gente vai ter? Logo, né? A função 3x sobre x menos 1 possui uma assíntota vertical em x igual a 1. Ok? É exatamente esse valor que a gente estava colocando aqui que vai aparecer aqui para a gente. É vertical, é x. Agora, para terminar, falta a horizontal. E a horizontal é mais fácil. Basta você colocar o limite indo para infinito. Então, no item B, né, nós vamos ter aqui o seguinte. Vamos estudar o limite quando x é para infinito. Disso aqui. E a gente já sabe, né? Basta dividir pela maior potência, tá bom? E aí, vamos lá. Isso aqui vai dar igual ao limite quando x tende a infinito. A maior potência nesse caso é x. Então, vamos colocar assim. E aí, isso aqui vai dar igual a 3 sobre 1 menos 1 sobre x. Veja que eu estou literalmente cancelando aquilo que tem termos em comum. E quando x é para infinito, essa parte aqui está indo para zero. Então vai sobrar literalmente 3 sobre 1, que é igual a 3. Não é difícil ver que isso aqui vale para mais ou menos infinito. Tá bom? Logo, eu já vou colocar a resposta aqui do lado. Como quando você fez x para infinito deu igual a 3, a gente pode dizer que essa nossa função f possui uma assíntota horizontal em y igual a 3. Então é interessante ver que a horizontal ela está linkada a y, que é exatamente esse valor que aparece aqui. Já a vertical está ligada a x, que é o valor que a gente colocava nessa região. Ok? Então, pessoal, antes de ir para a prova da tarde, qual é a minha sugestão? Dá uma respirada, dá uma pausa antes de você ir para a próxima. E aí você pode, inclusive, tentar rever quantas vezes precisar e, quem sabe, até ir pausando a parte da tarde para você tentar fazer sozinho, tá bom? Quando ver que tá ok, a gente prossegue juntos.